Olá, você já parou para pensar em quantos quilos de açúcar consome por ano? No Brasil, cada pessoa ingere em média 30 quilos, quase o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Açúcar e obesidade, assuntos que estão diretamente relacionados, é o que vamos discutir no fórum de hoje. 30 quilos de açúcar por ano. Isso dá, em média, 80 gramas por dia, o equivalente a 18 colheres de chá. Tanto açúcar assim contribuiu para que a obesidade aumentasse mais de 60% em uma década. Somente a indústria alimentícia é responsável por 11 dos 30 quilos de açúcar que os brasileiros consomem. Bolos, refrigerantes, biscoitos. Os números levaram o governo a fazer um acordo com as indústrias de alimentos ultraprocessados para reduzir mais de 144 mil toneladas de açúcar nos alimentos até 2022. O acordo é voluntário, não tem multas administrativas e nem força de lei. É focado na redução do açúcar para produtos de 6 categorias. 62,4% de redução em biscoitos, 53,9% para produtos à base de leite, 46,1% nas misturas para bolo, 34,4% em bolos, 33,8% em bebidas açucaradas e 10,5% para os achocolatados. Aldemir Mangabeira, presidente do Conselho Regional de Nutrição, e Igor Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, discutiram o assunto comigo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum, sejam bem-vindos. Obrigado, Giovana. Bom, Igor, eu vou começar com você. A gente falou do acordo, né? É um acordo que tem uma meta que, em um primeiro momento, enche os olhos. Mas o IDEC vem falando muito a respeito dessa redução. Essa redução, ela é de fato significativa? Ela, na verdade, talvez tenha como positivo apenas um fator meramente simbólico de fazer com que as pessoas saibam os riscos que os alimentos ultraprocessados podem representar para a dieta dos brasileiros na medida do seu alto teor de açúcar, sódio, gorduras e outros ingredientes e nutrientes críticos, né? Causadores associados a doenças como provocadas pela obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas, além disso, esse acordo ele não tem a eficiência nem os incentivos necessários para que efetivamente o setor produtivo possa olhar para a sua produção, para os seus alimentos e bebidas ultraprocessados produzidas, e enxergar ali produtos que precisam ter alterações na sua composição para disponibilizar no mercado brasileiro opções mais saudáveis, né? É muito mais estratégico e relevante e urgente que o Estado brasileiro exija dos fabricantes que informem adequadamente a composição de seus produtos, inclusive com um alerta frontal a respeito do alto teor desses ingredientes críticos, para que aí sim o consumidor possa identificar nas prateleiras dos supermercados e do mercado em geral aqueles produtos que são efetivamente mais saudáveis e aqueles outros que apresentam algum risco. Isso talvez realmente seja um incentivo para a redução concreta desses ingredientes críticos. Tá certo. Professor, 80 gramas. A gente não para pensar, né? Porque tem açúcar em praticamente tudo que a gente come. Tem o açúcar que a gente vê, tem o açúcar que a gente não enxerga também. Como é que é isso, né? É uma questão cultural, é uma questão que a gente copiou de outros países mais industrializados? De fato, o brasileiro, a cultura alimentar brasileira era muito marcada por ser excessiva em açúcar e excessiva em sal, né? Os estrangeiros, quando vêm ao Brasil, acham as sobremesas muito doces, os biscoitos muito doces, os refrigerantes muito doces e do outro lado também, né? Com um olhar histórico, a gente vê que, na verdade, assim, a gente tem uma culinária muito diversa em bons ingredientes, mas houve um período em que o Brasil esteve submetido a bolsões de desnutrição, de fome, e que os processamentos, a forma de fazer ainda se manteve muito tempo muito rudimentar, muito básica. Então, essa combinação de alimentos ultraprocessados que misturam muita gordura e muito açúcar e, às vezes, sódio,
Eles geram alimentos compulsivos, que você não tem critério de fome, nem de se está bom, você vai comendo, né? E aí, nessa, o açúcar foi criando um estado nutricional completamente diferente que a gente está tentando reverter agora. Voltando ao acordo, Igor, é claro que toda iniciativa ela é bem-vinda, né? Mas a gente precisa lembrar também que precisam existir mecanismos pelos quais a sociedade possa acompanhar, né? Então, por se tratar de um acordo, elucida para a gente, ele tem força de lei? Quem fiscaliza? Como que eu, enquanto sociedade, acompanho se ele de fato vai ser seguido e como está sendo seguido? Bom, esse é o grande problema, porque todas as perguntas que você fez, elas não têm respostas, né? Porque, primeiro, por se tratar de um acordo voluntário, ninguém é obrigado a cumprir, né? Então, as entidades representativas do setor, da indústria, que firmam esse acordo com o governo, acaba tendo o ônus de tentar convencer aqueles representados associados a efetivamente cumprir essas metas estabelecidas. Esse é um primeiro patamar. Então, obviamente, você vai ter várias indústrias aí que não, várias marcas que não vão cumprir esse acordo, porque elas não são obrigadas e nem sofrerão qualquer penalidade em razão disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no que diz respeito ao açúcar, a regulação atual não obriga a nenhum rótulo, nenhuma embalagem informar a quantidade de açúcar presente nos alimentos. Então, o consumidor não terá e não tem, né, por enquanto, salvo se a Anvisa efetivamente concluir o processo dela, que ela está tentando mudar as regras de rotulagem, né? Mas, enquanto isso não acontecer, o consumidor não tem um de, um para, um antes e um pós, né? Para poder fazer a comparação, olhar os rótulos e entender, olha, hoje esse biscoito, esse refrigerante, esse néctar tem essa quantidade de açúcar, vamos ver depois do acordo. Bom, enquanto as regras dos rótulos não mudarem, obrigarem as empresas a informar de forma clara e muito precisa e objetiva a composição, a quantidade de açúcar presente, né, na composição do produto, da bebida, do alimento industrializado, o consumidor não terá como acompanhar, muito menos o Estado tem condição de fazer esse acompanhamento. E um outro problema grave está no próprio cerne, no próprio conteúdo desse acordo, né? Uma pesquisa que o IDEC fez em julho chegou à conclusão que as metas que estavam sendo negociadas de redução, elas já são superiores à média de quantidade de açúcar presente na composição dos produtos. Então, atualmente, um refrigerante, a média dos refrigerantes disponíveis no mercado, eles já possuem aquele nível, aquela quantidade de açúcar que a indústria assumiu o compromisso de permanecer, de reduzir até aquele determinado ponto. Então eles não precisam reduzir para baixo? Não, talvez esse acordo... Quem tiver na média, ok. Já alcançou para até 2022. Então, ou seja, o nível que já não é satisfatório, já é um nível não recomendado atualmente pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o nível atual que está estabelecido como meta. Então, na verdade, é um acordo, como se diz popularmente, para inglês ver, né? Porque eles, ao estabelecerem uma meta que eles já atingem, não vai haver redução nenhuma. Talvez, não se sabe, mas talvez existe aí alguma outra marca, né, que está com uma quantidade de açúcar na sua composição extremamente superior, inclusive para os patamares atuais de mercado. Então, esses realmente, se assumir esse compromisso, se o cumprirem, terão uma redução. Então, nós teríamos, então, no máximo, uma redução de grandes danos, né? Ou seja, uma adequação... e talvez nem uma adequação, porque ainda não seriam níveis adequados, mas uma redução daqueles que estão no nível exageradamente superior. Mas mesmo que ao cumprir essa meta do acordo, ainda estarão com uma quantidade muito acima. Então, esse acordo pode acabar passando uma mensagem muito errada para a população, de que após ele, os produtos disponíveis são mais saudáveis, quando ainda não são. Igor, a gente vê muita propaganda, né? Desses produtos. A gente sabe que existem movimentos pela proibição dessas propagandas, mas é algo que ainda está muito no imaginário ou realmente caminha para algo significativo? Olha, Jordana, o Brasil já está muito ultrapassado quando comparado ao resto do mundo no que diz respeito a estabelecer limites e restrições da publicidade, especialmente quando direcionada ao público infantil. Ao redor do mundo, tanto nos nossos países vizinhos daqui da América do Sul, como também na Europa, no resto da América e em outros continentes, há regras muito claras
para uma restrição mais rigorosa, e não estou falando nem da proibição absoluta, porque essa não é a experiência que o mundo tem, mas de restrições mais rigorosas de publicidade de alimentos ultraprocessados não saudáveis quando dirigidas diretamente para a criança. Qual o patamar que nós temos no Brasil? Uma liberdade que a indústria sente que é totalmente plena. O Judiciário tem iniciado muito recentemente a condenar empresas por fazer publicidade abusiva de alimentos direcionados às crianças. Na verdade, nós temos apenas 2 precedentes do STJ, 2 únicas causas, né, em que empresas foram condenadas a fazer publicidade de alimentos não saudáveis dirigidas às crianças, aproveitando então da ingenuidade, da inocência delas. E uma discussão já de quase 2 décadas no Congresso Nacional de diversos projetos de lei que buscam criar parâmetros e limites para isso, né? É alarmante a gente dizer que isso pode vir a se tornar uma epidemia? Não é alarmante, é a pura realidade, né? Os dados da POF em 2008 eram 10, se não me engano, 10% de obesos, né? Se você tem em uma década um crescimento de 60%, então, é uma velocidade muito grande de crescimento e ela não vem associada só a que se come, né? O modo de vida, sempre precisa ficar falando dos smartphones, da comodidade que tanto nos atrai, né? Mas o governo, os governos que já estão numa situação mais desfavorável, como parece ser a dos Estados Unidos, eles já começaram a enxergar a questão do ponto de vista mais econômico, porque isso representa absenteísmo, representa custos com plano de saúde, depressão, descasamentos, uma série de consequências, né? Hoje, você tem no Brasil que 78,2% dos gastos e das mortes são oriundas de problemas com excesso de peso, que refletem em diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, AVC e tal. Então, essa queda de braço entre o receio de desagradar a indústria, que vai deixar de empregar ou que vai recolher menos impostos, ela logo vai se transformar numa outra balança do outro lado, dizendo, e o que você gasta em saúde pública? Né? Que passa a assumir um vulto muito maior do que se imaginava há 10 anos atrás. A fiscalização também não acompanha isso, né? Na verdade, a grande discrepância entre uma lei e a realidade é a falta de perna do Estado. Né? Se você pensar em vigilância sanitária, a realidade é que você tem hoje no DF quase 11 mil estabelecimentos de alimentação, entre uma lanchonete, um café e um restaurante. E quantos fiscais para saber se isso acontece de forma adequada? Você acompanhou o debate sobre o consumo de açúcar no Brasil e as iniciativas para a redução nos produtos ultraprocessados. A gente faz uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco com uma discussão sobre obesidade. Fique comigo, eu volto já já. O Fórum está de volta e agora o assunto é obesidade. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a obesidade no Brasil cresce de forma acelerada e se aproxima da taxa dos países ricos. 11% das crianças são consideradas obesas. A média na OCDE é de 9,9%. Debateram o assunto comigo Caroline Romeiro, mestre em Nutrição Humana, e Alexandra Moreschi, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OABDF. Vamos ver. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindas ao Fórum. Obrigada. Bom, Caroline, eu vou começar com você. Eu falo em gorduras ruins e carboidratos ruins, mas antes de explicar o que é isso, eu queria que você dissesse para a gente o que de fato é essa obesidade que mata, né? E a diferença entre obesidade pura e simples para obesidade mórbida também. Bom, a obesidade ela é caracterizada pelo ganho excessivo de peso corporal, associado especialmente à gordura corporal. Porque quando a gente tem um excesso de gordura corporal, isso traz uma inflamação crônica, branda, porém sistêmica. E esses efeitos, então, dessa inflamação, eles são percebidos por todos os nossos órgãos e tecidos. Então, a gente tem comorbidades associadas à obesidade, que é diabetes, hipertensão arterial, outras doenças
cardiovasculares, então a gente tem consequências mais graves como infarto, AVC. A gente tem casos de câncer muito correlacionados, associados à obesidade. Então, todas as doenças crônicas têm uma associação muito forte com esse quadro inflamatório que é consequência da obesidade. A gente vive uma onda de alimentação saudável, né? No mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente escuta falar muito sobre isso, a gente vê inúmeras lojas abrindo, né, com esse tipo de produto. E a gente também vê o governo se movimentando com políticas públicas, legislações específicas sendo criadas, como é o caso da Lei da Cantina Saudável. Mas há efetividade nesse tipo de política pública? Hoje a gente está numa zona de transição, né? A gente tinha anteriormente políticas públicas muito ruins, hoje a gente tem políticas públicas já muito melhores, mas ainda são inócuas ou muitas vezes ineficazes, porque falta muita fiscalização. Ao exemplo aí da Lei da Cantina Saudável, nós temos hoje, nas cantinas não podem ser servidos refrigerantes, doces, balas, aqueles alimentos ricos em açúcares, aquelas que têm lanche, né, que tem almoço, ele não pode ter uma gama de alimentação que deve ser servido, por exemplo, não pode servir arroz, batata e macarrão no mesmo dia, né, que fazem parte do mesmo grupo alimentar. Então, tem que ser servido no máximo 2 daquele grupo, para que você também dê oportunidade para a criança buscar outros grupos alimentares. Então, mas acontece que muitas vezes isso não tem fiscalização. Então, se a direção da escola não estiver atenta a esse tipo de política, ela deixa passar, né? Então, acaba que, não, vamos liberar aqui só aquela bala, e libera uma bala, daqui a pouco já está servindo o chocolate, daqui a pouco já está servindo um refrigerante com alto índice de açúcar. Então, precisa de fiscalização, né? Coisa que hoje não acontece. Então, a gente não pode pensar com cabeça de adulto, né? Na hora de alimentar uma criança. Eu não vou dar um suco sem açúcar porque a criança não vai gostar. Se ela não teve contato, ela não tem, né? Ela está no momento de aprender os sabores. Então, tanto é que na introdução alimentar, aos 6 meses, a gente orienta as mães que ofertem os alimentos separados para a criança aprender o sabor, a textura do alimento. Hoje tem um método que tem sido muito utilizado na introdução alimentar, que é onde a gente não oferta a papinha, mas o alimento bem cozidinho, partido em pedaços, para que a criança possa perceber o aspecto, a textura do alimento. Não passar na peneira, não amassar. Então, é uma forma da gente ensinar essa criança. E a adição de açúcar, por exemplo, ou de sal nas papinhas ultraprocessadas, a ideia é exatamente essa, mas não só para as papinhas, isso se estende para todos os alimentos ultraprocessados. É uma estratégia mesmo, tornar os alimentos hiperpalatáveis, porque isso vicia e isso garante com que as pessoas não deixem de consumir os alimentos. Então, chega a ser cruel, né? Porque a gente está brigando por políticas públicas que protejam a nossa saúde, mas em contrapartida a gente tem uma indústria que está visando somente lucros. Quando a gente fala nesse período, o início da vida, ele é muito importante para a saúde do ser humano. O aleitamento, ele é o principal fator de proteção para a obesidade no futuro e a introdução alimentar de forma correta, com alimentos in natura também. Então, há uns 2 anos atrás, o Ministério da Saúde publicou uns dados que foram muito assustadores em relação ao consumo de bebidas açucaradas por crianças menores de 2 anos. Mais de 60% das crianças brasileiras com menos de 2 anos já tomaram refrigerante. Então, isso não é só alarmante, é assustador, porque mostra a falta de conhecimento da população, porque eu tenho certeza que a família quer o melhor para essas crianças, mas é por falta de conhecimento. Então, quando a gente volta lá para a rotulagem, e se isso está em tarja preta e fala, mãe, isso aqui faz mal, então é mais fácil uma escolha adequada, né, dos alimentos. Porque muitas vezes é a questão da falta de informação mesmo. Nem todos conseguem, como a doutora falou, ler e entender o que está naquele rótulo. Então, se você tem uma rotulagem mais visível, clara e correta, você consegue fazer com que aquela pessoa opte por aquilo ou não.
E ela sabe o que está comprando. Há alguma responsabilidade legal para os pais que não sigam essa alimentação saudável? Não tem assim como... Na verdade, você vai entrar aí um pouco na seara dos maus tratos, Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode até... Mas, via de regra, isso não vai para frente, né? Bom, quando a gente fala em obesidade, a gente fala muito em cirurgias também, né? Existe uma onda de pedidos, né, de cirurgias de redução de estômago, bariátrica, enfim. Na legislação, depois eu passo para a Caroline, mas na legislação, existe uma regra para quem pode ter esse tipo de cirurgia? Bom, em regra, seriam aquelas pessoas que estão em obesidade 2 ou já na obesidade mórbida, com comorbidades e que já estejam em tratamento em mais de 2 anos e não tenham tido resultado na diminuição do peso, além de estar fazendo tratamento psicológico. Tá? Porque isso é muito importante, porque a gente tem dados, inclusive do Ministério da Saúde, que 60% das pessoas que fazem a gastroplastia ou a cirurgia bariátrica voltam com o peso igual ou superior ao que tinham anteriores à cirurgia, tendo que fazer novas cirurgias. Porque aquilo que a gente, vou falar aqui no popular, é a cabeça de gordo, né? A pessoa continua pensando com aquela cabeça que ela tinha antes de fazer a cirurgia. Então, ela não fez uma reeducação alimentar, então ela vai continuar consumindo a alimentação da forma como ela fazia antes e vai engordar novamente. Então, precisa ser seguido toda essa cartilha. Às vezes, as pessoas pulam um pouquinho as etapas e não funciona, né? E aí tem que refazer a cirurgia. E isso tem gastos para o SUS, para o plano de saúde, né? Hoje a gente tem na área jurídica muita judicialização de gastroplastia contra planos de saúde, por conta de que às vezes as pessoas têm ali um IMC 37,5, não, mas eu já quero fazer a cirurgia e não tem indicação ainda para isso. Caroline, é um impacto Exato. enorme para o corpo da pessoa, né? Uma cirurgia dessa. Era isso que eu ia comentar, puxando esse gancho, que a maior parte das cirurgias que acontecem no Brasil, elas são desabsortivas. Então, existe um desvio do trânsito intestinal para que não haja absorção de muitos nutrientes. E isso impacta numa desnutrição aguda. O primeiro momento, essa perda de peso rápida, é uma desnutrição. É como um quadro de desnutrição intra-hospitalar, por exemplo, de alguém que tem uma doença hipercatabólica. Porque é uma perda de peso muito rápida, então tem muita perda de massa magra, tem queda de cabelo, muitos micronutrientes a gente tem dificuldade em absorver. Então, é uma pessoa que precisa passar por um acompanhamento antes da cirurgia e especialmente depois da cirurgia, porque muitos nutrientes precisam ser suplementados por anos. Não é assim, no primeiro ano pós-cirurgia, não, muitas vezes durante anos. E isso em relação aos aspectos nutricionais. E tem a questão psicológica associada a esse reganho, né, de peso corporal. Em relação a esse pensamento, o que acontece? A maior parte dos alimentos, que são as principais escolhas dessas pessoas, são alimentos de alta densidade energética. Alta densidade energética significa que você tem pouca saciedade com esse alimento, só que você tem muita energia. E normalmente são as famosas calorias vazias. Então não dá saciedade, mas te dá muita energia, muito estímulo para a insulina. Você volta a ter o ganho, o acúmulo de gordura corporal. E eu agradeço a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse o YouTube da TV Justiça. Um abraço e até o próximo programa.